Eu posso ler, professor. Na hora, Vanessinha, fica à vontade. Só relevem os barulhos de bomba, que os meus vizinhos estão aqui soltando bombas e tá um saco. Faz parte, São João é isso mesmo, né? Faz parte, show de bola. Enfim, as cidades industrializadas produzem grandes proporções de gases como CO2, o principal gás causador do efeito estufa. Isso ocorre por causa da quantidade de combustíveis fósseis queimados, principalmente no transporte, mas também em caldeiras industriais. Além disso, nessas cidades concentram-se as maiores áreas com solos asfaltados e concretados, o que aumenta a retenção de calor, formando o que se conhece por ilhas de calor. Tal fenômeno ocorre porque esses materiais absorvem o calor e o devolvem para o ar sob a forma de radiação térmica. Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa e das ilhas de calor, espera-se que o consumo de energia elétrica. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então, o que é que ele quer de nós aqui, minha querida? O que é que ele está perguntando a nós? A pergunta é básica. Ele está perguntando, deixa eu botar aqui para você, em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa e das ilhas de calor, espera-se que o consumo de energia elétrica. Então, como a gente já está se acostumando mais uma vez novamente, diga lá para gente, alguém marcou alguma letra nessa? Vai arriscar alguma nessa? Antes da gente Letra D. explicar. Letra D, foi direto, hein? Eu Confiança arrisquei também total. D. Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos ver, né? O que é que ele fala aí para poder jogar duro, para poder a gente tirar nossa onda. Vamos lá, deixa eu botar aqui, Filipão, para botar aqui uma admissão da galera, porque senão o bicho pega. Deixa eu botar aqui. Pronto, beleza pura. Vamos lá. Bom, meus amigos, o que é que ele está falando para a gente? Ó, relacionando isso aqui com o que a gente chama de efeito estufa. Você vê que as questões, quando a gente vai fazendo cada vez, Filipão, que a gente faz mais, você percebe que elas se repetem. O Enem não tem muita criatividade para as coisas, não, viu? A maioria das questões ele faz repetição. Então, ele fala de aumenta a retenção de calor. E fala de ilhas de calor que tem lá no nosso módulo. Mas o que seria isso, amigo? O que seria ilhas de calor? Seria isso aqui, ó. Imagine que você tem aqui, ó, você tem aqui o que você chama de zona rural. Aqui você tem a zona rural. Essa primeira aqui é a zona rural. E aqui você tem a famosa cidade, famosa cidade. Então, o que acontece aqui? Ó? Isso aqui é um termômetro. Um termômetro. Onde esse termômetro ele vai mostrar para a gente o que acontece com a absorção e retenção de calor que o Sol emite para a gente. Quando chega aqui na zona rural, o que acontece, amigo? Essa absorção e retenção ela é muito menor. Muito menor. Por que é muito menor, amigo? Porque aqui o espaço é aberto, o espaço é arborizado, você tem água, você tem uma série de fatores que a natureza nos deu, que influenciam no melhor ambiente para você viver. Mas quando chega na cidade, amigo, isso aqui, ó, absorve pra caramba. Tanto é que você vê aí em Petrolina mesmo, amigão, você vê que o asfalto parece que derrete. Fica aquela coisa assim, ó, absorvendo aquela energia quente pra caramba, amigão. E a gente sente na pele a sensação de que a temperatura aumenta pra caramba. E aí, amigos, a transpiração das plantas e evaporação da água do solo, perceba que aqui, ó, ela é muito maior na zona rural do que nas cidades, que a cidade nem árvore tem. Praticamente nem tem árvores, são poucas, se bem que Juazeiro até que tem, né? Juazeiro o pessoal até coloca bastante árvores em alguns locais, mas não é suficiente. E você tem aqui, amigo, a penetração da água. Como você tem o solo aqui, ó, sem asfalto, a água penetra com mais facilidade, o que faz com que diminua a temperatura e esfrie mais o ambiente. Aqui não. Aqui a penetração é mínima, mínima, mínima. Isso faz o quê, amigão? Faz com que a nossa temperatura aumente de 3 a 10 graus Celsius. Quer dizer, parece que nossa cidade, Petrolina e Juazeiro, parece que a gente está falando delas. Aqui você tem, amigo, ó, absorção e retenção de calor muito maior, pouca transpiração das plantas e evaporação da água do solo, e a água penetra com dificuldade. Então, é isso que você chama de ilhas de calor. E com calor infernal desse, meus amigos, aí não tem jeito. Com calor infernal, só tem a possibilidade de você aumentar o consumo de energia, porque a refrigeração, amigo, tem que ser grande. Se você não tiver um condicionador de ar, é um problema. Até o próprio ventilador
é um problema porque ele, amigo, vou lhe dizer, viu, joga ar quente. Às vezes é melhor você deixar o bicho desligado do que ligado em algumas situações do ano. Então, quer dizer, você vê que quando ele fala de calor, não precisava de nada disso. Aí eu só dei para dar uma explanada legal, para poder você fazer e jogar duro. Mas na hora que fosse resolver a questão lá, Filipão, na hora que você fosse resolver na hora da prova, era só o cara ver. Bom, se vai aumentar a retenção de calor, você está falando de efeito estufa, que é aumento de temperatura, vai diminuir devido à utilização de caldeiras por indústrias metalúrgicas, quer dizer, totalmente sem noção. Aumente devido ao bloqueio da luz do sol pelos gases do efeito estufa, quer dizer, ele está se relacionando às ilhas de calor, à cidade. Então, o grande problema é que ali você vai precisar diminuir a temperatura para você poder conseguir viver, porque com a temperatura alta, amiga, é um problema sério, apesar de que cada pessoa tem seu gosto. Tem gente que prefere calor, tem gente que prefere frio. Então, cada um decide o que quiser e fica à vontade. Diminua, devido à não necessidade de aquecer a água utilizada em indústria. Realmente, o Enem tem hora que ele é um piadista, né? O Enem gosta dessas coisas. Diminua devido à grande radiação térmica reutilizada. Então, só tinha duas opções que iria aumentar, e a única que seria, que o pessoal foi em cima e conseguiu acertar, foi justamente a letra D. Certinho? Certinho. Certinho. O Filipão fica aí olhando, nosso secretário. É bom assim, viu? Outro dia eu estava dando aula para o pessoal de uma faculdade, amiga, aí estava sentindo a falta de vocês. Claro que eu sinto de todo, mas o Filipão ficava me orientando e não tinha ninguém para me orientar. Toda hora eu tinha que voltar, amigo. Era um problema, viu? Mas tudo bem, faz parte da vida, né? Vamos nessa então, joga duro. Fica à vontade, que essa é grandinha, viu? Mas é fácil de fazer também. Não precisa ter pressa. Os clorofluorcarbonetos são substâncias formadas por moléculas que contêm átomos de carbono, flúor e cloro. Descobertos em 1930, eram considerados uma maravilha, pois substituíam com grande eficiência a amônia utilizada em refrigeradores. A amônia é tóxica e tem odor desagradável, ao passo que os CF6 são inertes e não causam problemas aos seres humanos. Consequentemente, as fábricas de geladeiras rapidamente passaram a utilizar os CF6. No entanto, em 1974, dois químicos descobriram que esses gases reagiam com o O3 da camada de ozônio, causando sérios problemas ambientais e aos seres vivos. O que pode ser feito para evitar problemas ambientais devido à utilização dos clorofluorcarbonetos? Muito Na obrigado, verdade, minha é uma pergunta. querida. É isso aí, com certeza. Então é uma pergunta. A pergunta dele está bem aqui, né? O que pode ser feito? Então, meus amigos, toda vez que o Enem coloca esse tipo de questão, não tem jeito. Aí você precisa ler todas as opções para ver qual é a mais coerente. Antes da gente fazer, deu para dar um chute em alguma, marcar com certeza? Eu dei uma olhadinha aqui, eu eliminei a B, a C, eu acho que pode ser. A C. Deixa eu Sim, ver. Eu acho que é a C. eu acho que é É, assim. Pronto. tem cara de CC. Muito bem, é isso aí, show de bola então, né? Vamos ver o que é que ele quer saber, o que pode ser feito, aí não tem jeito. O que é que ele fala? Ele fala dos clorofluorcarbonetos, que são os CF6. Então ele pergunta, o que você pode fazer para evitar problemas ambientais, já que ele é o problema, ele causa problema. Então, infelizmente, nós precisamos dar um jeito. Aí ele fala, aumentar o preço dos refrigeradores. Olha a inflação do cara aí. Ó. O cara já quer inflacionar o mercado. Quer dizer, ele já bota uma coisa que é totalmente absurda. Mais absurda, Filipão, que eu acho ainda é essa aqui. Ó. Banir a utilização de gases refrigerantes, já que todos causam problemas. Você sabe que não é bem assim. Se fosse assim, amigão, você não podia usar nada para refrigerar. Quem vivesse num local como a gente vive, principalmente no Nordeste, num calor desgraçado, você ia morrer. Nossa espécie não iria sobreviver. Substituir gradativamente. Quando começa essas palavrinhas assim, já começa bonito, né, Filipão? O cara já diz, o cara já começou bem. O ICF6 por outros gases que não agridam a camada de ozônio. Aí já é uma coisa que você já bota assim, aquele pontinho do lado que pode ser, legal. Parar de utilizar CF6 em refrigeradores e utilizados apenas em embalagem como a de spray para cosméticos. Quer dizer, ele não vai evitar o problema aí. Ele pode até minimizar, porque ele vai deixar de usar em um local, mas vai continuar usando em outro. Então, você não resolve o problema, você só minimiza.
comprar motores para refrigeradores em países nos quais a legislação... Não, olha, a falcatrua, isso é do brasileiro, né? Já vinha a falcatrua. Não proíbe a utilização desses gases. Aí já quer burlar o sistema. Então, realmente, a partir do que ele fala aí, ó, que ele causa aí ó, problema com a camada de ozônio, o mais coerente seria substituir o CFC, obviamente, substituir o CFC por outros gases que não causariam problemas. Isso aí demanda estudo, os cientistas têm que entrar na área para poder chegar a uma conclusão e aí você consegue resolver sem maiores problemas. Certinho aí? Professor, Pois não. já existe algum tipo de gás que substitua atualmente? Claro, com certeza. Na verdade, os hidrocarbonetos já estão fazendo esse papel. Agora, o problema é que aquela relação, como a gente vê, né? Política. Os caras não são brincadeira, não. Política é o pessoal jogador em cima da gente mesmo. Então, a ciência, ela descobre muita coisa. E muitas coisas que a ciência descobre, elas ficam assim, escondidas, para que a população não se dê bem. Como, por exemplo, eu estava lendo recentemente, fugindo um pouco do assunto em si, mas falando o que você está perguntando, diz que você já tem remédio para poder você curar a caspa. Você consegue eliminar a caspa de qualquer pessoa. Só que ela não está no mercado porque caspa não causa uma doença grave e é melhor que você fique comprando a vida toda sabonete, shampoo, loção, não sei o que, anticaspa, do que você curar seu problema. Então, infelizmente, é isso que eles fazem com a gente. Sacou? Professor, Uhum. quando eu substituo esses gases tóxicos e poluentes por não poluentes ou menos, Sim. essa camada de ozônio, ela se regenera por si só, né? Claro, mas é isso. Se você não usar nada, ela vai se regenerar. Só que o grande problema da regeneração é o tempo. É mais ou menos, eu sempre faço analogia assim. Se você tem um terreno e você vai construir um prédio, você leva um tempo. Beleza, legal. Se você quiser destruir, em questão de segundos, você destrói ele. Para reconstruir, você leva mais tempo do que para construir, que você vai ter que limpar aquela merda toda da destruição, para daí você fazer novamente uma reconstrução. Então, a natureza ela coloca no lugar, só que demora tempo. E quanto tempo é esse, amigo? Infelizmente, a ciência ela não sabe, ela só sabe que é muito e depende muito da condição que os seres humanos dão para que ela consiga, de alguma forma, recolocar no lugar aquilo que foi tirado pelo homem. Sacou? Entendi, obrigada. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, amiguinho. Vamos jogando é duro. E é bom que você vai vendo que essas coisinhas aqui são bacanas, são legais. E o Enem adora. E essas primeiras questões são mais para o cara ficar de boa, né? Fiquem à vontade. Todo mundo espera Daniel. Rapaz, eu posso ler. Oh, fica à vontade, Filipão. Suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características: região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis. De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e risco ambiental é baseada na energia. Valeu, amiguinho. Então, aí, qual é a pergunta dele? Ó? De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e riscos ambientais é baseada na energia. Então, a gente marcou algum aí? Letra E. Letra E. Muito bem, você vê que já vem repetição, né? O Enem adora essas coisas, adora. Então, o que é que ele fala pra gente? Ó, ele diz no texto que o que você tem aqui, na verdade, é região plana, chuvosa, com ventos constantes, que aí já está a resposta, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatório de combustíveis fósseis. Então, amigos, o que é que ele está falando para nós aí? Está dizendo para a gente que a nossa fonte de energia, a melhor, seria a de biocombustíveis, que muita gente errou essa, viu, Filipão? Por incrível que pareça, ela é fácil, mas muita gente errou. Porque o cara diz assim, mas vem cá, o biocombustível não é de menor impacto ambiental? Sim, mas a questão é clara. Ele fala o quê? De acordo com as características do país. Então, ele está dizendo que ali você tem ventos constantes. Então, se você tem ventos constantes, biocombustíveis é legal, solar é legal, nuclear não é.
hidráulica mais ou menos, e eólica é legal. Tem 3 legais, biocombustíveis, solar e eólica. Mas pelas características, qual seria que mais se adequa? Ó, logicamente, teria que ser a eólica. Por que eólica, amigo? Porque é justamente a do vento eólica pelas características do país e por não gerar gases do efeito estufa nem resíduo de operação. Então, quer dizer, nesse caso, a melhor que você tem é a eólica. Não quer dizer que a solar e a do biocombustível seja ruim. A solar é perfeita, só que nesse caso ela não se adequa. No outro, quando nós falamos na outra questão, ele colocava um local que a solar era ideal. E é muitas vezes que eu digo ao povo. Então por que não coloca energia eólica em todo lugar? Porque tem local que não tem vento constante, então não seria bom. Você ia montar e não ia aproveitar. A mesma coisa a solar. Tem local que não faz tanto sol, assim como o povo diz, né? Porque sol tem o tempo todo, toda hora. Mas aí a energia ela não chega. E aí as pessoas ficam fazendo confusão porque acham que pode ser em qualquer lugar e não é. Depende muito de cada local. E o Enem, nesse caso, ele é muito feliz quando ele faz essa questão, porque ele já dá a característica para você dizer o melhor. Tá certinho? Professor, Fala, meu é, amigo. não poderia ser solar, porque fala que é chuvosa nessa região? Exatamente, justamente. E Beleza. também tem outra coisa, viu? Em nenhum momento ele fala que a energia solar é constante, como ele falou na questão, não sei se você está lembrado, mas tem uma questão que ele frisou bem, que tinha sol o ano todo. Entendeu, Ah, amigo? professor, Sim. Marcos tá pedindo para relembrar biocombustíveis. Biocombustíveis é você usar qualquer tipo de combustível de alguma coisa que tem vida, por exemplo, os vegetais. Você tem da cana-de-açúcar, beleza. Aí é boa biocombustível. Por quê? Porque você planta a cana, queima a cana, volta a plantar, volta a queimar, aí você faz um ciclo ecologicamente correto. Você pega girassol para fazer o óleo do girassol, aí você vai lá, tem que plantar o girassol, vai queimar o girassol, aí tem que plantar de novo, aí vai queimar, faz um ciclo ecologicamente correto. Ele emite o gás carbônico quando você queima, mas ele traz de volta também. Biocombustível, na verdade, é uma energia boa, melhor do que a do petróleo. Mas se você for comparar com a solar e a eólica, ela fica em último plano. Biocombustível é você botar para queimar qualquer tipo de combustível que vem de algo que tem vida, que são os vegetais. Quando você fala de petróleo, petróleo é não renovável, mas os biocombustíveis são renováveis. E todo tipo de energia renovável é bem aceita. Tanto é que nos países que não têm nem energia eólica, nem energia solar, utiliza-se muito dos biocombustíveis. Certinho aí, Filipão? Comar. Certinho. Vai jogando duro, para a galera ficar de boa aí. O objetivo é todo mundo aprender. Essa questão meteu medo no povo, rapaz. Isso aqui é uma beleza. A sorte é que você não vai precisar ler tudo, não. O quadro não vai nem precisar ler, viu? Vixe Maria. Ei, Daniel. É para ler o quadro ou não? Não, o quadro não precisa, não. Então, o quadro seguinte foi extraído da seção de solução de problemas de um manual de fogão a gás. Muito bem. Aí eu coloquei essa questão aqui, que ela continua do outro lado. Ela continua aqui, ó. Fica à vontade, que é pouca coisa também. Ao saborear um alimento preparado no fogão a gás, o consumidor observa que, embora devidamente assado, o alimento contém mais água que o esperado. Sabendo que a receita foi preparada de forma correta, então, de acordo com o fabricante do fogão, o problema é que Muito bem, minha querida. Preste bem atenção aí, que o negócio é o seguinte, ó. Essa questão é uma questão que o Enem trabalha uma habilidade de manual de instruções. Às vezes o cara tem um conhecimento de química, às vezes ele sabe ali porque tem isso, porque tem aquilo, mas ele precisa consultar o manual. E eu trouxe de volta o manual aqui para a gente poder dar uma olhada para entender a questão. Ó, ele quer saber, de acordo com o fabricante do fogão, qual é o problema? O problema é que o alimento, apesar de estar devidamente assado, ele tem mais água do que o esperado.
E aí, se você observar, eu trouxe o manual de volta que estava lá na outra página, e ele diz assim, ó, problemas. O forno não funciona, não liga. O forno solta fumaça. Há formação de umidade nos alimentos no interior do forno. Assa muito lento, assa muito rápido. Queimador não permanece aceso. Aí, Filipão, é só o cara observar aqui, ó. Dessa aí que ele colocou, qual é o problema que nós temos? Não é que ele contém mais água do que o esperado? É. É o Então, terceiro aí que ele colocou? Da umidade? exatamente, meu querido. Então, o problema está aqui, ó. A formação de umidade nos alimentos no interior do forno. Porque ele disse que o alimento tem mais água do que o esperado. Então, seria o terceiro. E o terceiro, o que aconteceu? Os alimentos são deixados muito tempo no interior do forno após o término do cozimento. Então, quer dizer, de acordo com o fabricante, qual foi o problema que aconteceu aí, amigão? O problema foi que o cozinheiro demorou muito para retirar o alimento do forno após o cozimento. Então você percebe que essa questão ela é assim, ó. Ele diz: eu estou com um problema. Qual é o problema? O alimento foi devidamente assado, mas tem mais água do que se espera. Bom, então esse problema, de acordo com o fabricante, tem uma causa. Qual é a causa, amigo? De acordo com os problemas listados, que são 5, o problema seria aqui, ó, a formação de umidade dos alimentos no interior do forno. Bom, isso aconteceu por quê? Porque os alimentos são deixados muito tempo no interior do forno após o término do cozimento. Então, se a gente observar direitinho, vai perceber que a única opção que fala sobre isso é a letra B. Você vê que na letra A ele fala assim, ó, o gás estava no final, o que reduziu a temperatura da chama, deixando amarela. Ele não fala nada disso no manual. Botão de comando não foi selecionado corretamente para o cozimento. Não tem nada disso no manual. Tempo de cozimento e a temperatura selecionada estavam incorretos. Não tem nada disso no manual. Forno estava sujo de gordura ou molho, necessitando de limpeza. Então, você vê, Filipão, que essa questão ela foi considerada difícil, acredite que ela foi difícil, porque só esse manualzinho dele aí tomou a folha toda. E eu já disse a vocês várias vezes, essas questões que têm a ver com química, porque essa aí também você podia fazer por física, que toma a folha toda, na minha opinião, são as questões mais tranquilas do Enem. Elas só têm tamanho. Aí o cara já vira a folha, quando vê aquilo, toma aquele susto. E aí já quer chutar, não quer nem ler. Aí acaba perdendo uma questão relativamente simples. E nem precisa ler a questão toda, né? O quadro todo, né? Só. Não, exatamente, meu querido. É justamente isso aí, porque a gente sabe que no Brasil, principalmente, as pessoas leem manual e nem entendem o que está escrito. Então o Enem tem uma habilidade que é essa, de tentar fazer com que a gente, que está nesse ramo de estudo e do conhecimento, procure mudar isso um pouco. Que leia o manual, entenda e saiba associar uma coisa com outra. Sacou? Aham. Certinho aí? Tudo ok. Tudo ok. Daqui a pouco a gente faz outra sessão dessa aí pra gente poder tirar a nossa onda tranquilo, despreocupado da vida. Daniel já tá na área, viu? Se eu tô chegando, tô na área. Tá na área, meu querido. Hoje deu um probleminha, eu não sei o que foi que aconteceu, não. Acho que Clarinha esqueceu da gente, não sei. Mas aí depois eu converso com ela. Essa reunião daqui a pouco acaba, e aí quando acabar eu vou abrir o... O meu não entrou, não. Hã? Né? Nem o meu aqui. Eu fiquei tentando e não consegui, não. Conseguiu nada. Mas tudo bem, eu já fiz uma, aí quando tiver faltando uns 2 minutos, a gente encerra, que dá tempo de eu fazer outra, aí depois eu jogo o link de novo, dou uma esperadinha pra galera poder chegar e a gente continua. Tranquilo, despreocupado. Despreocupado. Vamos lá no número 5. Agora Daniel chegou, né? Aí é o leitor oficial. O petróleo é um tipo de combustível fóssil, de origem animal e vegetal, constituído principalmente por hidrocarbonetos. Em desastres de derramamento de petróleo, vários métodos são usados para a limpeza das áreas afetadas. Um deles é a biodegradação por populações naturais de micro-organismos, que utilizam o petróleo como fonte de nutrientes. O quadro mostra a composição química média das células desses micro-organismos. O quadro. Para uma efetiva biodegradação, a região afetada deve ser suplementada com... Pronto, meu querido. Olha o que ele diz aí para nós, ó. Para uma efetiva biodegradação, a região afetada deve ser suplementada com... Afetada com o quê, amigo? Aqui, ó. Derramamento de petróleo. Derramamento de petróleo. Que esse petróleo, esses micro-organismos que ele vai utilizar,
eles utilizam o petróleo como fonte de nutrientes. E o petróleo, ele é basicamente hidrocarbonetos. Sem a gente falar nada, só pegando o que está no texto, a gente marcou alguma letra aí? Chegou a marcar alguma? Marcos marcou a letra A, ele tá falando aqui. Marca uma com a letra A. Show de bola, show de Ah, bola. professor. Sim. Luane Rafaeli falou aqui. Maria Clara falou no grupo que ela deixou aberta a aula da semana que vem, no lugar dela de hoje. Ah, entendi. Tudo bem. Beleza. E aí, então marcou letra A, né? E tá certo. Sabe por que tá certo? Olha o lance aqui, ó. Ele quer suplementar uma região. O que é suplementar, amigo? Suplementar é você acrescentar. Então, a composição da célula tem que ter carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e outros. Mas quando você derrama petróleo, o petróleo é formado por hidrocarbonetos. E hidrocarboneto já é rico em quais elementos, amigo? Hidrocarbonetos já é rico em hidrogênio e carbono. Hidrocarboneto já tem bastante hidrogênio e carbono. Se você já tem hidrogênio e carbono, para você compor a célula, você vai precisar de nitrogênio, de fósforo e dos outros. Ou seja, para você ter uma biodegradação efetiva, já que você já tem petróleo que tem carbono e hidrogênio, o que falta é nitrogênio e fósforo. Então, quer dizer, você está com um desastre, você está com um problema. E aí você diz, bom, então eu tenho aqui petróleo, que é hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos é carbono e hidrogênio. Mas eu ainda preciso de nitrogênio e fósforo. Então, suplementar é você acrescentar. Então, eu já tenho carbono e hidrogênio, só faltaria nitrogênio, fósforo e os outros que ele nem chamou atenção para os outros. Que aí por isso que Marcos marcou a letra A. Certinho aí? Beleza. Beleza, amigão. E o Enem já fez essa questão 3 vezes, viu? 3 vezes assim ele faz. Ele sempre bota um texto onde ele dá uns componentes e pede para você suplementar. Você tem que ver o que você tem e ver o que você falta. Então, se eu já tenho isso, para suplementar é o que está faltando. Sempre desse jeito, sem problemas. Para poder o cara jogar duro, para poder tirar onda. Jogue duro que essa é de boa. Essa aí, Daniel já está cansado de resolver, não essa questão, mas questões parecidas com essa. Ave Maria, essa é. Para evitar o desmatamento da Mata Atlântica, nos arredores da cidade de Amargosa, no recôncavo da Bahia, o IBAMA tem atuado no sentido de fiscalizar, entre outras, as pequenas propriedades rurais, que dependem da lenha proveniente das matas para a produção de farinha de mandioca, produto típico da região. Com isso, pequenos produtores provocam alternativas para o gás de cozinha, o que encarece a farinha. Uma alternativa viável, em curto prazo, para os produtores de farinha de amargosa, que não cause danos à Mata Atlântica, nem encareça o produto, é a... Obrigado, amigo. Então veja que essa aí, amigo, é uma questão relativamente simples. Qual é a pergunta dele? Ó, a pergunta dele também é direta. Uma alternativa viável em curto prazo para os produtores de farinha amargosa que não cause danos à Mata Atlântica nem encareça o produto. Então, antes da gente marcar, tem alguma sugestão de letra aí? Marcos falou letra D. Letra D. Marcos marcou D. Bom, vamos ver então, né? Vamos interpretar o texto. Evitar o desmatamento. E você tem também problema com gás de cozinha. Deixa eu botar aqui para você, jogador. Gás de cozinha. Ele encarece a farinha. Aí ele fala para você o que é viável em curto prazo. Aí, Filipão, não tem jeito. Tem que ler tudo. Olha o que ele fala na letra A. Construção nas pequenas propriedades de grandes fornos elétricos para torrar a mandioca. Aí já está totalmente fora do que ele pediu. Por quê? Se vai construir, já é tempo. E grandes fornos elétricos, imagina o custo disso que você vai ter. Então você vê que já não é uma alternativa viável. Olha o que ele fala na letra B.
plantação em suas propriedades de árvores. Quer dizer, vai plantar árvore, vai levar quanto tempo? Então, isso não é no curto prazo, isso é no longo prazo. Plantação no longo prazo. Permissão por parte do IBAMA da exploração. Aí já vem de novo ele na falcatrua. Esse é nem a cara do Brasil, falcatrua. Permissão para poder explorar a Mata Atlântica. Nada a ver. Letra D. Construção de biodigestores. Aí já começou bem aí. Não sei se foi Marcos ou se foi outro que perguntou sobre os biocombustíveis. Aí é um deles, o biodigestor para a produção de gás combustível a partir de resíduos orgânicos da região. Então, esse é um exemplo também de biocombustível, onde você vai usar o quê? Resíduos da região, onde as bactérias anaeróbicas vão fazer todo o processo para que você consiga produzir um gás onde você não dá problemas ao meio ambiente, você vai estar usando os resíduos, e também você não vai ter problema de ser caro, porque é um processo extremamente em conta. Tanto é que muitos locais onde as pessoas são mais humildes, elas fazem biodigestor artesanal, é uma coisa bacana. Coleta de carvão de regiões mais distantes, quer dizer, o cara já vai aqui, ó, onde existe menor intensidade, ó, de novo falcatrua, Filipão, de novo. Então não está fiscalizando, eu vou para cá pegar o carvão. Quer dizer, o Enem é sem noção. Você percebe que a que está mais viável seria a letra D, construir biodigestor, e essa daí é uma das melhores que nós temos, uma das melhores soluções para a produção do gás combustível, ou seja, um biogás, pode chamar assim também, a partir de resíduos orgânicos da região. Então, essa seria a mais viável e que seria no curto prazo. Certinho aí? Certíssimo. Em um experimento, um grupo de voluntários recebeu inicialmente alimento comum e depois uma dieta de especificação rigorosa. As suas necessidades proteicas foram satisfeitas por aminoácidos, a necessidade de massa por gorduras essenciais e a necessidade de carboidrato por glicose ou uma mistura de glicose e sacarose, açúcar comum. As fases do experimento são descritas a seguir. Tá descrito aí, tudo bem. Do experimento descrito, é correto concluir que o nível de colesterol no sangue pode ser diminuído com a redução da ingestão de... Beleza, amigo. A gente já falou muito disso, também foi mais no ano passado, né? Quando a gente falava da parte de aldeídos, cetonas e também de álcool. Só que aí eu vou mostrar para você, vou jogar para o lado de lá, para poder o cara ficar de boa, que eu ampliei aí o gráfico para você poder fazer uma análise. Essas questões, meus amigos, toda vez que o Enem coloca esse tipo de questão com gráfico, é para fazer análise do gráfico. É só para você analisar. O que é que ele está dizendo para a gente? Ó, ele fala para a gente, do experimento descrito, é correto concluir que o nível de colesterol no sangue pode ser diminuído com a redução da ingestão de... O que é que ele fala para nós? Ó, você tem aqui uma taxa de colesterol e você tem aqui as semanas. Ele diz que a primeira fase, que são nas primeiras 4 semanas, os indivíduos comeram alimentos comuns. Então, nas 4 primeiras semanas, eles comeram alimentos comuns. Veja que o colesterol aí, ó, quando ele come alimento comum, o colesterol fica lá em cima, ó, comida comum, o colesterol vai lá para cima. Aí ele vai na fase 2. Da 4ª à 8ª semana, o suprimento de carboidrato foi apenas glicose. Então, repara que é aqui, ó, da 4ª para a 8ª semana, da 4ª para a 8ª, você, com glicose, apenas glicose, você diminuiu pra caramba o índice de colesterol. Você diminuiu muito o índice de colesterol. Na terceira fase, que é da 8ª à 12ª semana, a fonte de carboidrato foi mista. Você misturou glicose com sacarose. Quer dizer, você tem 75% de glicose e só botou 25% de sacarose. Repara que da 8ª para a 12ª semana, olha o que aconteceu com o colesterol, amigão, deu um salto. Então, quer dizer, eu estava comendo comida comum, estava lá em cima, consumi somente glicose, caiu. Quando eu botei 1/4 de sacarose, ele deu um salto. Aí, quando você vai após a 12ª semana, você vai comer só glicose como carboidrato. Então, quer dizer que aqui, na última fase, você tem só glicose. Quando você tem só glicose,
você percebe que o colesterol baixa de novo, baixa de novo. E tem um intervalinho aqui que ele praticamente zera, ele praticamente zera. Aí ele pergunta a você, como é que você consegue diminuir esse nível de colesterol? Você tem que reduzir o quê? Sabe o que foi que a maioria da galera marcou, Filipão, aí, amigo? Gordura. Sabe por que o pessoal marcou gordura, amigo? Porque todo mundo fica aprendendo de maneira errada de que colesterol é gordura no sangue e colesterol nunca foi gordura. Colesterol, meus amigos, é álcool. Olha a terminação dele, ó. Ou. Colesterol. Ou. Ele é um álcool. Ah, mas espera aí, mas por que o pessoal fala que ele pode nos matar, que ele pode entupir a artéria, por aí vai? Porque tem uma reação que a gente vai ver no futuro próximo de esterificação, que diz que quando o ácido carboxílico reage com álcool, ele produz esta que vai ser a gordura. Então, na verdade, o colesterol não é gordura. Ele vai produzir gordura no seu corpo. Então, quer dizer, se você consome alimentos que têm colesterol, você tem tendência de aumentar o teor de gordura. Mas não é consumindo gordura que você vai ter o problema maior. O problema maior está, sabe onde, amigo? Na sacarose. E essa questão de interpretação de gráfico. Repara aqui, ó, você está com comida comum, está lá em cima. Quando tem só glicose, desce. Quando bota sacarose, vai lá para cima. Quando tira a sacarose, desce de novo. Então, quer dizer que o problema está na sacarose. E sacarose, meus amigos, é o nome dado simplesmente para quem? Para o velho e bom açúcar comum. Então, quer dizer, amigão, que sacarose nada mais é do que açúcar. E é bom que a gente aprenda isso até para a nossa vida, que o colesterol da gente, ele aumenta quando a gente come doce. O doce, amiga, que aumenta o colesterol. Quando você come gordura, ela só vai piorar um problema que já tem. Mas quem vai causar o problema é o açúcar. Por isso que quando você faz algum tipo de dieta, você geralmente retira açúcar. Por isso que as pessoas que têm problema de infarto, têm doença na família e por aí vai, tem que eliminar o açúcar. Mas isso eu estou lhe falando para a sua vida. Mas no caso, Filipão, da questão em si, ela está deixando bem clara no gráfico. O que é que o gráfico diz? Que a comida comum está lá em cima. Quando eu uso só o glicose, ele cai. Quando eu boto sacarose, ele aumenta. Quando eu tiro sacarose, ele cai. Então, o problema do colesterol, de acordo com o gráfico apresentado, seria o açúcar comum. Certinho aí? Mas espera aí, professor, Sim. é, carboidrato não significa açúcares? Sim, mas cuidado, porque carboidrato é glicose, é frutose, é sacarose e por aí vai. Então, quando você usa glicose, você baixa. Tanto é, Filipão, que quando você tem algum problema, você não deve deixar de consumir carboidrato. Você tem que deixar de consumir a sacarose. Você tem que deixar de consumir o açúcar. Ah, Sacou? E veja bem, mesmo que você biologicamente fizesse algum tipo de confusão, alguma coisa do tipo, interprete o gráfico, o que é que o Enem quer, o que é que o gráfico está me dizendo, dieta com glicose como único carboidrato, dieta com glicose e sacarose, dieta apenas com glicose. Então ele está chamando a atenção somente para duas substâncias, glicose e sacarose. Percebeu? então não pode ser carboidrato porque glicose também é um carboidrato, né? Claro, meu querido, exatamente, justamente. Entendeu? Certo. E Aí ela, açúcar comum. e ela na verdade, estava resolvendo o problema, né? Que quando você usou só glicose, ele caiu. Perceba na Certo, fase mas 2. açúcar comum significa o quê? Tipo, quando Sacarose, fala açúcar, é só sacarose? exatamente, é sacarose com impureza. Mas o nome do açúcar comum é sacarose, sacarose, sacarose. Tanto é que glicose é açúcar das frutas, sacou? E aí Entendi. você deve consumir também porque você precisa de energia. Seu corpo precisa de energia para você poder se movimentar. Então você deve usar algum tipo de carboidrato. Agora que não seja o açúcar comum, a sacarose, porque o problema está nela, não no carboidrato em si, mas na sacarose. Sacou? Saquei. De Beleza boa. pura. Isso é bom para a semana da gente, quer dizer, para a nossa vida, né? Mas para a interpretação, para você, porque a gente está falando de uma coisa que é importante, tudo bem. Mas, numa questão de prova, você tem que ficar atento para o gráfico, viu? Para não vacilar, tá certo? Certo. Beleza pura. Muito bem, meus amigos, muito bem. Aí uma boazinha, fica à vontade.
Cadê Daniel, velho? Cadê Meu Daniel? Deus. Daniel saiu, foi? Ele não voltou, não, foi? Ih, rapaz. Deixa eu ver. Posso ler? Aí, muito Ah, bem, fica à pronto. vontade, cara. No ano de 2004, diversas mortes de animais por envenenamento no Zoológico de São Paulo foram evidenciadas. Estudos técnicos apontam suspeita de intoxicação por monofluoracetato de sódio, conhecido como composto 1080, ilegalmente comercializado como raticida. O monofluoracetato de sódio é derivado do ácido monofluoracético e age no organismo dos mamíferos bloqueando o ciclo de Krebs, que pode levar à parada da respiração celular oxidativa e ao acúmulo de amônia na circulação. O monofluoracetato de sódio pode ser obtido pela... Muito obrigado, minha querida. Preste bem atenção que essa questão, meus amigos, foi considerada difícil também. Essa questão, na verdade, ela tem duas maneiras de você fazer. Uma mais longa, como a gente já está acostumado a fazer, e uma mais rápida. Então, primeiro eu vou lhe fazer a longa para dar uma lembradinha no assunto, e depois eu faço da maneira bem mais rápida que você acertaria logo a questão sem nem pestanejar. Já fazia direto. O que que Professor, está... Pois não. isso aí que tá na imagem, o que Ah. é? É um éster, é? Não, na verdade é um sal. É um sal. Ah, Só seria um éster, Filipão, se tivesse um carbono no lugar do sódio, sim. Um sal. certo? Justamente. Eu vou lhe dizer essas coisas exatamente agora. Ó. O monofluoracetato de sódio pode ser obtido pela... Eu já marcava logo de cara, mas primeiro eu vou lhe mostrar uma coisa. Monofluoracetato. Qual é a terminação dele, amigo? Ato. Ato quer dizer terminação de sal. Então, terminação de sal. E qualquer sal é produzido a partir de uma reação de quem com quem, amigo? Reação de um ácido com uma base. Ácido mais base produz sal mais água. Ácido mais base produz sal mais água. Então, quando ele pergunta, o monofluoracetato de sódio pode ser obtido pela... Então, ele quer saber se é desidratação, se é hidrólise, se é perda de íons, se é neutralização, se é substituição de íons. Então, o que é isso? Ácido mais base nada mais é do que uma reação de que, amigo? Neutralização. Neutralização. Ácido mais base produz sal e água. Um neutraliza o outro. O ácido neutraliza a base neutraliza o ácido. E se você já sabe isso, o bom do Enem que eu acho é que, mesmo que na hora você tivesse maluco, tivesse muito duro, que geralmente a gente fica, você vê, se é um sal, vem de uma reação de neutralização. Quantas opções ele começa falando neutralização? Somente uma. Ele já lhe dá a dica para você já marcar, já acertar, já ficar tranquilo. Mas ele também diz assim, ó, neutralização do ácido monofluoracético usando hidróxido de sódio com liberação de água. Essas coisas matam o cara na hora. Aqui é o seguinte, ó, quando você pega qualquer sal, que essa seria a sua resposta, você tem um carbonato de bário, por exemplo, carbonato de bário. Como é que eu sei que é um sal? Porque ele tem a terminação ato. E como é que eu vou saber qual é o ácido e a base que origina ele? É só você fazer isso aqui, ó. No lugar do ato, vai passar a ser ico. Então, vai ser o ácido carbônico. Então, se aqui é monofluoracetato, no lugar do ato, vai ser ico. Então, vai ser o ácido monofluoracético. E onde tem bário, você coloca a base. E toda a base começa por hidróxido. Então, o carbonato de bário, ele vem da reação do ácido carbônico com hidróxido de bário. O monofluoracetato de sódio, ele vem da reação do ácido monofluoracético com hidróxido de sódio. E todos são feitos desse jeito, qualquer um. Ah, mas se ele colocasse sulfato de lítio, ia trocar o ato pelo I, que ia ficar sulfúrico. Então, viria do ácido sulfúrico e do hidróxido de lítio. Essa seria a maneira mais longa para você responder a questão. Mas qual seria a mais rápida? Só a terminação. Qual é a terminação, amigo? Ato. Se é ato, é o quê? Sal. Se é sal, é neutralização e já marco logo a letra D sem problema. Ah, mas o que seria uma desidratação? Desidratar não é formar um sal. Desidratar é retirar água.
retirar água, não é você formar sal. Hidrólise. Hidrólise é a água quebrar a substância. A água quebrar a substância, que não é, você está querendo a formação de um sal. Perda de íons, aí já está voando completamente. Perder íons, hidroxila, totalmente voado. Substituição dos íons hidrogênio, já é outra coisa também que é totalmente sem noção, que o Enem, como não tem muitas opções para ele colocar, ele fica inventando moda para você. Então, as únicas reações de fato que você teria seria desidratação, hidrólise e neutralização. Como é um sal, é reação de neutralização. E como é que eu sei? Pela terminação. Se é átomo, é sal. Se é sal, é neutralização. E o Enem nem coloca 2 ou 3 opções com neutralização, nem lhe dá problemas, porque ele poderia dar 2 ou 3 para você eliminar e ficar com dificuldade nas outras, mas nem isso ele faz. Certinho aí, amigos? Beleza. Beleza pura, amigo, beleza pura. Agora vai na química orgânica, já tá lá, já botei mais aula lá, viu? Vocês estão acompanhando, vai tirando onda. Essa é de boa. Essa é pequenininha. O hidrocarboneto representado pela estrutura química a seguir pode ser isolado a partir das folhas ou das flores de determinadas plantas. Além disso, sua função é relacionada, entre outros fatores, a seu perfil de insaturações. Considerando esse perfil específico, quantas ligações pi a molécula contém? Aí, essa é de boa. Marcou alguma letra nessa? Eu marquei a letra C. Letra C, né? Pois é, amiga, essa é de boa. Na verdade, essa aí tem 2 maneiras também para fazer. Uma rápida, que é a decoreba, que é normal. Também é bom o cara decorar, porque na hora da prova você não vai desdecorar, né? Eu sou contra, eu gosto mais de aprender. Mas eu sou assim, aprender para depois decorar, não somente decorar. Então é o seguinte, primeiro a maneira mais longa. Qual seria a maneira mais longa? A pergunta dele é o que, amigo? Quantas ligações? Pi. E o que é uma ligação pi, amigo? A ligação pi é uma ligação que tem a ver com isso aqui, amigão, com os orbitais. Os orbitais px, py e pz. Isso aí está lá na nossa aula de ligações químicas, lá do começo. Quando você tem esses orbitais, você percebe que ele faz 3 ligações. A ligação simples, a dupla e a tripla. Veja que aqui, essa ligação que está aqui horizontal, é a chamada ligação sigma, que é a ligação frontal, frontal, frontal. Já essa ligação aqui, que é a vertical, ela não está frontal, ela está ligação pi, é a ligação paralela, paralela. Perceba que a vertical e a diagonal, elas são paralelas. Perceba que você tem 3 ligações. A primeira é sempre a sigma e as demais são pi. Se o cara lhe pergunta, quando é que uma ligação é sigma? Muita gente responde assim, Filipão, ó, é ligação simples. Quando tem dupla, aí quer dizer, o cara só fez decorar. Quando o cara lhe perguntar, quando é que a ligação é sigma, você fala assim, ligação sigma é aquela ligação que acontece de maneira frontal. Ligação pi é aquela que acontece de maneira paralela. Como somente uma é frontal, quando você tem isso aqui, ó, isso aqui ou isso aqui, pode ser simples, dupla ou tripla, a primeira ligação que você tem é sempre a ligação sigma. Uma ligação, só uma é sigma. As outras que vão aparecer sempre vão ser as ligações pi. Por isso que você acaba decorando. Quando só tem uma ligação, é sigma. Quando tem 2, um é sigma e outro é pi. Quando tem 3, um é sigma e são 2 pi. Então, quer dizer que toda vez que ele quiser saber as ligações pi, são aquelas que acontecem de maneira paralela, paralela. Eu estou lhe falando isso porque em alguns vestibulares, ultimamente, eles têm perguntado a teoria e poucas pessoas sabem responder. Agora, é claro que, na hora de uma prova, você não vai estar fazendo isso. É só você olhar. Essa ligação que eu tenho aqui é pi. Essa ligação que é dupla é pi. Essa ligação pi e essa ligação pi. Por quê, amigo? Porque a pi só acontece em duplas ou triplas. Como aqui é dupla, um é sigma, outro é pi. Um é sigma, outro é pi. Como aqui é tripla, um é sigma e as demais são pi, o que vai me dar 4 ligações do tipo pi. Mas o certo mesmo é que a sigma sempre é a frontal, que só é uma, e as demais seriam
seriam pi. Certinho aí? Certinho. Mas no Enem cai muito essa teoria ou não? Não Não, precisa na saber. verdade, eu tenho perguntado recentemente. Como eu acompanho todos os vestibulares do Brasil, eu gosto muito de passar logo para o meu aluno aquilo para ele não. Ele pode até errar por algum motivo, mas não pela falta do assunto dado, entendeu, Filipão? Então é sempre bom o cara saber, pelo menos, a origem, mas é claro que na hora você vai chegar e você vai usar a maneira rápida, que de Fácil. fato é o decoreba. Tudo bem, beleza. Mas é bom saber. E tem aula de ligações químicas que eu falo de hibridização. Aí eu falo disso bem devagar ali, ó. Vou mostrando ponto a ponto como é que ela acontece. Que tá lá no canal, tá certo? Tá certo. Dá para o cara ficar de boa. Ô, Celu, Pois não. é por isso que a ligação sigma ela vai ser mais forte do que a pi, porque ela ocorre a penetração e a pi, por ela estar paralela, ela não ocorre? Exatamente por causa disso. Exatamente. Por isso mesmo. Quando chegar lá nas reações de hidrocarbonetos, eu falo também disso. Por isso que o pessoal acaba decorando, né? Que sigma é forte e pi é fraca. Mas é justamente por isso. Imagina que você tem essas ligações, pronto, interpenetrou desse jeito, aí já era. É exatamente isso daí. Certo, outra coisa eu vi no vestibular uma vez, que ele pedia, tipo assim, porque a tripla, ela vai ser sempre uma pi, aí no meio sigma e embaixo pi. Aí ele, tipo, nesse vestibular ele perguntou por que tem que seguir essa ordem e não pode ser misturado. Na Eu queria verdade, saber por quê. isso é uma teoria que já caiu por terra, viu? Esse vestibular, não sei se foi recente, é porque ele está atrasado. E se foi alguma questão que você pegou, é porque provavelmente foi de vestibular velho. Porque essa teoria, desde 2008, que ela não existe mais. Até porque as ligações, eles não sabem onde é que elas acontecem exatamente. Por que não sabe? Porque em um orbital. E o que é um orbital? Uma região de maior probabilidade de se encontrar um elétron. Então, afirmar que é π, sigma e π, isso é um absurdo, absurdo. Na verdade, a teoria mais aceita hoje é que seja sigma pi, porque a primeira que vai acontecer, se você imaginar, não sei se você vai conseguir ver aqui, quando você tem esses orbitais, imagine que você vai unir eles. É porque eu fiz essa animação lá na aula de hibridização, como eu falei com vocês. Imagina que você vai unir um com o outro. Se você vai unir um com o outro, o primeiro a se tocar vai ser esse aqui, esse horizontal. Aí depois que vão ser os diagonais e os verticais. Então, primeiro que acontece aqui, a primeira ligação que acontece é justamente a ligação frontal. Por isso que a teoria mais aceita é a da sigma. Tanto que tem gente que manda decorar assim, né? Pi, sigma, pi. E não é nada disso. Certinho? Ok, obrigada, Celu. Muito bem, beleza. E é bom também, se quiser ver mais, aí pode botar lá na aula que ela tá. Eu estou mostrando exatamente isso daí, para poder o cara ficar bem ligado. Mas valeu, fiquem à vontade. Professor, e Pois quanto. não, fica à Eu vontade. tava vendo uma questão também de vestibular e não tinha perguntado sobre ligação pi, mas tinha perguntado sobre elétrons pi. Tipo, aí eu fiz como se fosse ligação pi, aí eu errei. Tipo, Porque na verdade, cada ligação, inclusive isso daí também tem, sabe onde, Filipão? Na aula de radicais que eu fiz, viu? Eu falo também exatamente de tudo isso aí eu falo lá. Ligação, cada ligação ela tem 2 elétrons. Então, uma ligação π, ela tem 2 elétrons π. Cada ligaçãozinha que você faz, quando você faz uma ligação química de qualquer jeito, você vai compartilhar. Para você compartilhar, você tem que ter 2 elétrons sempre. Então, seja sigma ou pi, né? Pode ser qualquer um. Exatamente, qualquer uma. Qualquer uma. Beleza. Certinho? Certinho. Muito bem, muito bem, muito bem. Aí, essa questão, essa daí já foi um pouco decoreba, mas muita gente errou. Fica à vontade. Essa é pequena para ler. Eu posso ler. A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. A propriedade comum às estruturas que confere cor a esses compostos é a presença de... Muito bem. Aí, ó. A pergunta é direta, né? A propriedade comum, ou seja, que tem todas as estruturas, que confere cor. Cor. A gente marca alguma coisa aí, sem a gente falar nada antes?
Eu marquei B. Letra B. Certo. Pronto. Filipão marcou B. Por que marcou B? Porque todas são ramificadas, é uma propriedade comum, né? Mas se a gente observar, Filipão, todas elas são basicamente assim iguais. Todas têm carbono terciário. Todas, isso aí eu não vou falar agora de configuração cis, porque é isomeria, que aí seria complicado eu lhe falar sem ter slide para lhe mostrar. O cara ia ficar só decorando e eu não gosto disso. E os carbonos de hibridização sp3, já que a questão já é decoreba mesmo, assim, um pouquinho. O negócio é o seguinte, cadeia conjugada, também está lá na aula de alcadienos. Cadeia ramificada você já estudou, você já está ligado. Carbono terciário também. O que acontece aqui? Ó? A energia que os elétrons precisam para poder se excitar no orbital, ela depende disso aqui, ó, de ligações duplas. As ligações duplas são as que precisam de menor energia. Isso é até comprovado cientificamente. Por que isso, amigão? Porque, na verdade, como a gente estava falando até na questão anterior, a ligação sigma, ela é forte. Quando você coloca a ligação π, ela já é fraca. Então, essa dupla ligação, essa segunda ligação, ela é mais fácil de ser quebrada. Logo, ela precisa de menor energia. Só que as ligações duplas, quando são conjugadas, que está lá na aula de alcadienos, o que é conjugada, amigo? Conjugada é quando você intercala ligação dupla com ligação simples. Como é que é isso, amigo? É isso aqui, ó. Tá vendo aqui que eu coloquei, ó, ligação dupla, depois simples. Dupla, simples. Dupla, simples. Dupla, simples. Não vou fazer com todos. Se você estava esperando fazer com todos, não vou fazer, né? Você vê que vai sempre assim, dupla, simples, dupla, simples. No outro, você tem dupla. Aqui não tem o que você chama de conjugação, nesse pequeno trecho. Mas se você continuar na molécula, você tem aí, ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Então, isso aqui é o que você chama de conjugação. Aqui no beta-caroteno também, ó, dupla, simples, todo mundo bonitão aí, ó, todo mundo com dupla e simples. Então, isso aí, quando você coloca essa ligação dupla e simples, como a gente estava falando anteriormente, nós não temos certeza que as ligações são assim. Isso aí poderia ser modificado. Você poderia colocar simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Isso você também chama, em alguns casos, de ressonância, que não é exatamente esse caso aqui. Aí você fala, e aí, amigão, o que é que isso quer dizer? Que essa coisa de dupla simples, simples, dupla, dupla simples, movimenta elétrons. E essa movimentação de elétrons é que você pode promover a luz visível. E essa luz visível nada mais é do que você observar as cores. Então, a cor de uma molécula, ela depende só e exclusivamente das chamadas conjugações das cadeias. Então, as cadeias carbônicas conjugadas, seja ela toda ou seja ela uma parte, não importa, se tiver, Filipão, uma conjugação, já é possível ter uma cor nela. Então, ramificação não determina a cor, carbono terciário não determina, essa coisa de cis e trans que eu vou falar no futuro também não determina, mas depois que eu vou lhe explicar. Hibridização também não. Tanto é que quando você tiver, por exemplo, numa questão como essa, que essa aí é meio decorebinha, se o cara perguntar a você, a cor, alguém já lhe falou alguma vez que ramificação tem a ver com cor? Não. Alguém já falou que ser terciário é carbono que identifica a cor? Não. Alguém já falou que hibridização sp3 é que determina a cor das substâncias? Não. Então, na hora de você dar um chute, você pode dar um chute mais consciente, para você ficar tranquilo. Mas, agora eu estou lhe dizendo que para você ter cor de qualquer substância, em qualquer tipo de molécula orgânica, ela depende somente da movimentação de elétrons. E essa movimentação você pode chamar de conjugação, que é justamente a nossa resposta. Certo aí, amigo? Seu Lu, Pois não. essa cadeia conjugada tem a ver com o processo de ressonância?
É quase isso, porque, na verdade, a ressonância, ela admite a possibilidade de você ter duas ou mais estruturas diferentes que sejam formadas pelo mesmo composto. Aqui, na verdade, pode acontecer ou não. Tem casos que sim, tem casos que não. Por quê? Porque no caso da ressonância, você tem moléculas menores. Então, se você escreve, por exemplo, benzeno, tanto faz escrever o benzeno simples, dupla, dupla simples ou coisa do tipo, escrever assim, simples, dupla, ou escrever dupla simples, é o benzeno do mesmo jeito. Aqui, se eu colocar dupla simples, dupla, e parar aqui no meio, por exemplo, eu tenho uma conjugação, mas não vou ter o mesmo composto, porque o resto da cadeia pode não me dar essa possibilidade. Então, a conjugação não é necessariamente uma ressonância, ela se assemelha, mas não é exatamente uma ressonância, porque ela não precisa ser na cadeia toda, e a ressonância geralmente é na cadeia toda, e a cadeia é menor. Entendi. Muito bem. Certinho, Filipão, aí? Tudo certo. Certíssimo, certíssimo, certíssimo. Daqui a pouco meus cálculos. Aí, essa eu adorei essa. Essa muita, eu não gostei porque o povo errou não, é porque você vai saber de uma coisa agora muito interessante. Fica à vontade. O biodiesel não é classificado como uma substância pura, mas como uma mistura de ésteres derivados dos ácidos graxos presentes em sua matéria-prima. As propriedades do biodiesel variam com a composição do óleo vegetal ou gordura animal que lhe deu origem. Por exemplo, o teor de ésteres saturados é responsável pela maior estabilidade do biodiesel frente à oxidação, o que resulta em aumento da vida útil do biocombustível. O quadro ilustra o teor médio de ácidos graxos de algumas fontes oleaginosas. Qual das fontes oleaginosas apresentadas produziria um biodiesel de maior resistência à oxidação? Valeu, meu querido. Olha a pergunta aqui, ó. Qual das fontes oleaginosas apresentadas produziria um biodiesel de maior resistência à oxidação? Essa aqui eu vou fazer junto com você, que possivelmente tem uma coisa que você ainda não tenha visto. Aqui é o seguinte, ó o que ele fala no texto, que o teor de ésteres saturados é responsável pela maior estabilidade do biodiesel frente à oxidação. Então, se ele quer resistência à oxidação, ele quer saturado. Ele quer saturado. E como é que a gente fica decorando a vida toda que é saturado? Saturado é quando todas as ligações do carbono com carbono, elas são simples. São as ligações sigma. A gente decora isso. Só que aí muita gente perdeu, porque qual é o composto saturado aqui? Ó? Qual é o composto saturado? É essa fonte aqui, ó. Essa fonte aqui, essa. Como é que eu vou saber? Aí que vem a manha, que na verdade, Filipão, aqui é a maneira mais nova, isso tem uns 6 anos mais ou menos, que os vestibulares estão cobrando, de você representar um composto de acordo com a saturação ou insaturação. Quando ele bota aqui, ó, C14,0, C16,0, C18,0, C18,1, C18,2, C18,3, isso está me dizendo o seguinte: um carbono com dois números, X, dois pontos Y, quer dizer o seguinte: X é exatamente o número de carbono da cadeia. X é o número de carbonos. E Y, meus amigos, nada mais é do que o número de insaturações. Então, o que é que isso quer dizer? Que essa cadeia que está aqui, meus queridos, ó, ela tem 14 carbonos e nenhuma insaturação. Isso aqui é um composto saturado. 14 carbonos com nenhuma insaturação. Esse aqui tem 16 carbonos e nenhuma insaturação. Esse aqui tem 18 carbonos e nenhuma. Aqui tem 18 carbonos, aqui já tem uma insaturação. Aqui tem 18 e 2 insaturações. Aqui tem 18 e 3 insaturações. O que é que isso quer dizer? Que esses 3 primeiros são saturados e esses 3 últimos são insaturados. Insaturados. Como ele está querendo o éster saturado, então significa dizer, amigão, ó, que esse e esse são os saturados. Esse e esse são insaturados. Isso quer dizer, então, que essa partezinha aí não me interessa. Não me interessa. Eu só vou olhar para os 3 primeiros, porque ele quer o saturado. Aí você diz, ele quer o quê? Maior teor.
aí é só você analisar aqui, ó, teor médio em porcentagem. Aqui, ó, o milho, ele tem menos de 0,1% desse, 11,7% desse e 1,9% desse. Aí você pode fazer de duas maneiras, ou faz rapidinho ou faz devagar, que eu vou fazer ainda aqui, ó. Soma. Se eu somar, eu deixei aqui como 0,1 mesmo. 0,1 com 11,7 com 1,9, eu acho 13,7. Se eu somar 1 com 42,8 com 4,5, eu tenho 48,3% de compostos saturados. Somando a canola, eu tenho 4,6%. Somando o algodão, 23,4%. E somando o amendoim, eu tenho 14,4%. Então, quem tem o maior teor de ésteres saturados seria justamente a palma, que seria a letra B. Agora, é claro que eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque se você olhar os números aqui, ó, tudo número muito baixo. Quando chega aqui, ó, a disparidade dela, ela já lhe diz logo que já tem aqui, ó, palmítico, que é o da palma, ó, um grande teor, 42,8%. E aqui também tudo número baixo. Então, eu já tinha visto de cara que quem teria o maior teor seria justamente a palma. Mas a maneira correta de fazer é você somar todo mundo e medir. E o milho tem 13,7% de ésteres saturados, a palma 48,3%, canola 4,6%, o algodão 23,4% e o amendoim 14,4%. Ou então o cara vai para o cotidiano, né? E saber que a palma realmente ela não é tão boa para a saúde quanto o povo diz. A canola é perfeita e o milho também, além do amendoim, né? O cara podia ficar tendo uma dúvida aí na palma e no algodão. Mas o segredo, Filipão, dessa questão é conhecer isso aqui, amigo, que pouca gente fala isso, viu, amigão? Carbono, 2 números. O primeiro é o número de carbonos e o segundo é o número de insaturações que vai ter no composto. Certinho aí? Professor, essa questão foi do Enem? Do Enem, exatamente dele. Exatamente dele. Então, o cara só precisa disso, saber 14,0, 16,0, 18,0. Então, quem não tem nada é porque é saturado. Se é saturado, era só ver o maior valor e já matava. Ok, amigo aí? Coisa boa, coisa boa. Coisa boa, Tranquilo. Daniel. Aí, ó, Daniel aí na área de novo, tirando onda. Aí outra Show. também, outra aí que é boa para você jogador. Essa aí também respondia rápido, viu? Mas eu vou responder de duas maneiras. Sinta-se à vontade. Na manhã. Na manha. A forma das moléculas, como representadas no papel, nem sempre é planar. Em um determinado fármaco, a molécula contendo o grupo não planar é biologicamente ativa, enquanto moléculas contendo substituintes planares são inativas. O grupo responsável pela bioatividade desse fármaco é... Muito bem, meu querido. Olha a pergunta. O grupo responsável pela bioatividade desse fármaco é. A gente marcou alguma letra nesse aí? Antes da gente explicar? Aí é o carbono Eu coloquei quaternário? letra A. É isso mesmo, é isso aí. É por aí mesmo. Olha o que ele Eu fiz fala. porque Ó. é ligação simples. É isso Só tem ligação também. simples. É isso mesmo, Filipão. É por aí, ó. Ele quer saber o grupo responsável pela bioatividade. O que bioatividade é essa, amigo? Ele bota aqui no texto, ó. Grupo não planar é biologicamente ativo, ou seja, a bioatividade tem que ser de um grupo não planar. O que quer dizer não planar, amigão? Não planar quer dizer não plano. Não plano quer dizer o quê, amigo? Espacial. Espacial. Aí como é que eu saberia isso? Eu vou aproveitar só para dar uma lembrada no carbono, mas você poderia fazer isso muito rápido, como vocês fizeram aí. Seu carbono, ele pode ter ligações, tipo de ligações, hibridização, ângulos adjacentes e a geometria. Isso aí é lá na nossa primeira aula de hidrocarbonetos, introdução à química orgânica. O carbono pode ser assim, com 4 ligações simples, todas as 4 são sigma, porque são simples, como nós já vimos antes. A hibridização é do tipo sp3, isso é só um quadro para lembrar, mas já está tudo explicadinho lá atrás na aula. O ângulo, esse ângulo é que antes o pessoal tinha que decorar, Daniel, mas agora não precisa mais não. E a geometria tetraédrica, que tetraédrica é tetraedro, é uma geometria espacial. Seu carbono também pode ter uma dupla, formando uma espécie de triângulo, onde você tem 3 ligações sigmas e uma pi.
porque aqui é sigma, aqui é sigma, aqui é sigma e aqui é π. Então, são 3 sigmas e uma π. A hibridização, Filipão, já é SP2, já é um triângulo, já forma 120 graus e é trigonal plana, ou seja, ela é plana. Pode ter também 2 duplas ou uma tripla, como a simples. Aí ele vai ter 2 sigma e 2 π, porque aqui é sigma π, e aqui é sigma, π. A hibridização, meus amigos, é SP. Como ela é uma linha, ela forma 180 graus. E por ser linear, ela é plana. Isso, na verdade, é um resuminho que eu tenho lá na nossa aula, que a gente foi falando cada um devagar, passo a passo. Então, o que é que nós temos aqui? Como ele quer não planar, ele quer espacial. E a única espacial que nós temos é a tetraédrica. E o tetraedro, Daniel, só é formado quando todas as ligações são simples. Então, quando você olha para esse cara aqui, por exemplo, ó, na letra B, você vê que ele tem dupla. Se tem ligação dupla, já significa dizer que ele já não vai ser espacial, já é trigonal plana. Você vê que na letra C também tem dupla. Você vê que na letra D, essas ligações do benzeno, que aí foi Maria Luísa estava me perguntando, Maria Clara, eu acho, desculpa por não saber o nome assim exatamente, é a ressonância do benzeno, a ressonância. E aqui também é dupla. O único que não tem ligação dupla é justamente a letra A. O único que não tem dupla é a letra A. Como é que a gente fazia rápido? Rápido é assim, ó. O grupo responsável pela bioatividade desse fármaco. A bioatividade depende do grupo não planar. Não plano é espacial. Só é espacial se só tiver ligações simples. Quem só tem ligações simples é a letra A. E também tem uma outra dica, que eu vejo isso muito, vejo até em matemática e em física isso, viu? Quando eu tento fazer algumas questões assim. A gente pega, sabe o quê? O diferente quando a gente vai chutar. Se chegou uma questão que você está muito doido na hora, não sabe fazer, você diz assim, ó, quem é o diferente? Você fala, porra, todo mundo tem dupla. Essa aqui é a única diferente, é ela que eu vou marcar. E aí você pode se sair bem. A probabilidade de você acertar, Daniel, é muito grande quando você faz isso, viu? Busca sempre o diferente. Certo aí, amigos? Ok. Ok. Vai jogando duro, vai na manha. E agora vem os cálculozinhos, para a gente ir fechando esse cálculo bacana. Esse cálculo é até pequeno, agora muita gente errou essa questão, Filipão. Essa questão é fácil, mas enrolou muita gente. Sinta-se à vontade. Alguém quer ler aí? Pode ir, Daniel. Tamo junto. Diesel é uma mistura de hidrocarbonetos, que também apresenta enxofre em sua composição. Esse enxofre é um componente indesejável, pois é trióxido de enxofre gerado é um dos grandes causadores da chuva ácida. Nos anos 80, não havia regulamentação e era utilizado óleo diesel com 13.000 ppm, parte por milhão, de enxofre. Em 2009, o diesel passou a ser 1.800 ppm de enxofre S1800 e, em seguida, foi inserido no mercado do diesel S500. Em 2012, foi difundido o diesel S50 com 50 ppm de enxofre em sua composição. Atualmente, é produzido um diesel com teores de enxofre ainda menores. Os impactos da má qualidade do óleo diesel brasileiro. A substituição do diesel usado nos anos 80 por aquele difundido em 2012 permitiu uma redução percentual da emissão de SO3 Beleza, amigão. Então, aí, a pergunta dele é direta, ó. A substituição do diesel usado nos anos 1980 por aquele difundido em 2012 permitiu uma redução percentual da emissão de SO3. Bom, 1980, ele está perguntando para você, até 2012, quanto foi a redução em porcentagem. Nos anos 80, você tinha 13.000 ppm, 13.000 nos anos 80. Em 2012, que ele só quer saber esses dois, ele caiu para 50. Então, meus amigos, de 13.000 para 50, reduziu muito, reduziu bastante. E quanto foi essa redução, amigão? Bom, a redução, ela foi de 13.000 menos 50.
reduziu, na verdade, 12.950 ppm. Eram lançados 13.000 e passaram a ser lançados só 50. Então, reduziu muito. Só que ele não quer o valor numérico exato, ele quer a porcentagem. Então, ele quer saber 12.950 ppm representa quantos por cento? Aí você diz, bom, eu vou fazer a redução agora por regrinha de 3. 13.000 ppm, que era o total, era os 100% lançado. 12.950, que foi o quanto foi reduzido, isso aqui equivale a X. Fazendo a continha, você pode cortar esses carinhas aqui, ó, 2 zeros com 2 zeros, e um zero de cima com um zero de baixo. Aí vai ficar 1.295 dividido por 13, que é quase 1.300 ali em cima. Então, meus amigos, fazendo essa continha, você vai achar um valor aproximadamente igual a 99,6, que pelas respostas que ele deu, você não precisaria nem fazer muita conta. Você vê que 1.295, só faltam 5 para chegar em 1.300. E 1.300 por 13 daria 100%, que não seria. Então, como só faltam 5, você poderia ficar na dúvida, 99,6, 99,9. Só que quem tiver matemática aí mais treinadinha, ia ver que 99,9 é só 0,1, né? Ou seja, você teria que ter aí um 13 de diminuição. Então, se o cara fosse chutar na matemática, ele poderia até chutar certinho sem fazer muita conta nesse caso. Então, essa questão foi uma questão que enrolou a galera, Daniel, porque tem muita informação, 80, 2009, 2012, 1800, aí o cara se enrola. Só que ele é claro, ele quer de 80 para 2012. 80 é 13.000, 2012 é 50. Então, reduziu 12.950. E 12.950 são quantos por cento? Se eram 13 e caiu para 12 e reduziu 12.950, reduziu 99,6%. Ok aí? E nem precisa desmembrar esse ppm, não, né? Tipo, Não. botar sobre. Não precisa, porque ele já está tudo em ppm, ele quer uma É. porcentagem. E a vantagem da porcentagem, Filipão, é essa. E porcentagem, você pode calcular tudo de tudo, sem problema nenhum, desde quando teria quase as mesmas unidades de medida. Mas se eu colocasse, tipo, tirasse o ppm de todo mundo, né? Colocasse sobre 1 milhão, aí ia dar do mesmo jeito, né? Só Ia que dar do mesmo jeito. Ia ter um pronto. trabalhinho, né? Isso. Exatamente. Mas muita gente fez isso, viu? Porque o pessoal, na verdade, é como eu digo, né? É por isso que eu gosto de fazer as questões com vocês, e aí, com o tempo, a gente vai vendo que na hora que chegar a prova, a gente não vai precisar se preocupar tanto, que a gente vai estar bem treinado. Mas Dá mais segurança. Muito mais, muito mais. Porque a gente nunca acha que é tão simples, né? A gente sempre acha que é da pior forma possível, sacou? Saquei. Muito bem. Aí vem mais um, agora a matemática, essa aqui é boa, viu? Agora essa aí já tem mais conta para fazer, só que muita gente errou. Por causa de um detalhe, que eu vou lhe mostrar no final. Sintam-se à vontade. As soluções de hipoclorito de sódio têm ampla aplicação como desinfetantes e alvejantes. Em uma empresa de limpeza, o responsável pela área de compras deve decidir entre 2 fornecedores que têm produtos similares, mas com diferentes teores de cloro. Um dos fornecedores vende baldes de 10 kg de produto granulado, contendo 65% de cloro ativo, a um custo de R$ 65. Outro fornecedor oferece a um custo de 20 bombonas de 50 kg de produto líquido contendo 10% de cloro ativo, considerando apenas o quesito preço por quilo de cloro ativo e desprezando outras variáveis. Para cada bombona de 50 quilos, haverá uma economia de... Valeu, amigo. Aí, uma questão totalmente confusa. O povo se enrola quando ele bota um monte de texto, um monte de coisa. Por isso que é bom, cara, organizar as ideias. Qual é a pergunta do cara? Considerando apenas o quesito preço por quilo de cloro ativo e desprezando outras variáveis. Para cada bombona de 50 quilos, haverá uma economia de... Então, ele está me pedindo o quê? Ele quer saber apenas o preço para 1 quilo de cloro ativo. 1 quilo de cloro ativo. Como é que eu vou fazer isso, amigão? Em cada bombona de 50 quilos. Então, eu vou economizar quanto? Você fala, como é que eu vou fazer? Vamos devagar para a gente entender. Primeiro que você tem aqui baldes de 10 quilos. Então, os baldes têm massa de 10 quilos.
ele fala que no balde você tem 65% de clorativo. Então, o clorativo é 65%. E isso custa R$ 65. Pronto. Há um custo de R$ 20, custando R$ 20. As bombonas de 50 quilos, então só as bombonas de 50 quilos, elas têm 10% de cloro ativo. Então, ele já me deu praticamente tudo o que eu preciso. Por quê? Porque ele quer relacionar balde com bombona. Quer saber quanto é que eu vou economizar baseado no que ele está me dando. Está me dando o quê? Vamos lá devagar. No balde, ele fala que eu tenho 10 quilos, e esse 10 quilos é o todo, é o balde todo, 100%. Mas eu tenho que achar massa de cloro ativo, porque o preço que ele quer é de cloro ativo, que são 65%. Então, eu preciso achar o preço do cloro ativo, Então, para achar o preço, aqui já é uma conta mais fácil de fazer, isso aqui vai dar 6,5 kg. Então, cada balde, ele me dá 6,5 kg de cloro ativo. Só que eu tenho que saber o preço de 1 quilo, porque a questão quer saber 1 quilo de cloro ativo. Eu compro um balde de 10 quilos, eu estou levando 6,5 kg de cloro ativo. 6,5 kg, que é o preço do balde, está saindo por R$ 65. Mais 1 quilo, que é o que a questão quer, 1 quilo de cloro ativo, eu estou pagando quanto? Aí dá fácil de fazer, 65 por 6,5, eu estou pagando, na verdade, R$ 10 por cada quilo de cloro ativo. É uma questão também matemática. Então, eu tenho um balde que tem 10 quilos, mas só tem 65% de cloro, ou seja, tem 6,5 kg. E esse balde, ele está custando R$ 65. Então, eu estou levando 6,5 kg por R$ 65. Eu estou querendo saber 1 quilo, vai custar R$ 10. Só que o Enem me dá trabalho, que eu tenho que fazer a mesma coisa com a bombona. Aí tenho que pegar a bombona e dizer 50 quilos, que é a bombona toda, vale 100%. Qual é a massa? Equivalente a 10%. O bom é que as contas não estão ruins de fazer. Aí você tem 50, 100, você tem exatamente a metade. A metade são 5 quilos. Então, eu estou levando 5 quilos de cloro ativo. Só que esses 5 quilos estão saindo a um custo de quanto? Esses 5 quilos estão custando R$ 20. Então, 1 quilo vai custar 20 dividido por 5. 1 quilo vai custar R$ 4. Então, quer dizer que o quilo do cloro está saindo por 10 no balde e o quilo do cloro está saindo por 4 na bombona. Então, quer dizer, preste bem atenção aqui, ó, que a minha economia ela vai ser de quanto? R$ 10 menos 4. Minha economia ela está sendo de R$ 6 e muita gente marcou essa e errou porque foi com muita sede ao pote. Vamos prestar atenção devagarinho ainda, que a gente não terminou. A economia é 10 no balde, 4 na bombona. Eu economizo 6. Agora, olha a pergunta dele. Ele quer saber a economia para cada bombona de 50 quilos. Então, preste bem atenção. Essa economia de R$ 6 é em cada quilo. Essa economia de R$ 6 é em cada quilo. Então, quer dizer que na bombona, você está economizando R$ 6 em cada quilo. Mas quando você compra a bombona, meu amigo, você leva 5 quilos de cloro. Então, na verdade, uma bombona tem 5 quilos. Como cada quilo você economiza 6, na bombona toda você economiza, na verdade, R$ 30. E pela primeira vez na história, o Enem colocou uma questão desse jeito, com as duas respostas para enrolar os outros. Então, vamos devagar. O cara chega para você e dá duas situações, balde e bombona. O balde tem 10 quilos com 65% de cloro, ou seja, tem 6,5 kg de cloro. Esse balde custa R$ 65, ou seja, cada quilo de cloro está saindo por R$ 10 no balde. Fazendo o mesmo raciocínio para a bombona, cada quilo de cloro sai por 4. Então, 1 quilo de cloro no balde menos 1 quilo de cloro na bombona, eu estou economizando R$ 6 em cada quilo.
Beleza. Só que eu estou levando uma bombona que me dá 5 quilos. Como eu economizo R$6 em cada quilo, eu estou economizando R$30, porque na bombona eu estou levando 5 quilos. 5 quilos. Então, 5 vezes 6, eu estou economizando na bombona R$30. E muita gente errou essa questão. Certo aí, amigos? Seu Lu, Pois eu não. me embaralhei quando você fez a parte de 10 menos 4, eu me confundi toda. Eu não entendi Certo. por quê. Porque é o seguinte, ele está lhe pedindo uma economia. O que é que você está gastando? Quando você compra um balde, você gasta quanto em cada quilo de cloro? Você gasta R$10 em cada quilo de cloro. Tá ok até aí? Tá assim. Pronto. Aí quando você compra bombona, você paga R$4. R$4 em cada quilo de cloro. Beleza. Se ele está querendo que você diga aqui, ó, considerando apenas o quesito preço por quilo e desprezando outras variáveis, para cada bombona de 50 quilos, haverá uma economia de... O que é que ele está lhe dizendo? Que é mais econômico você comprar a bombona do que comprar o balde. Por quê? Porque a bombona ela está saindo o quilo do cloro por R$4. E o balde, o quilo do cloro está saindo por 10. Então, o que é que isso quer dizer? Que se eu for comparar o quilo, eu estou pagando 10 no balde e 4 na bombona. Ou seja, eu já estou economizando R$6. Eu estou conseguindo economizar 6, Tá, entendi. certo? Agora, Aham, entendi agora. pronto. Aí, se você economizou 6, como você vai levar uma bombona que está lhe dando 5 quilos, na verdade, se você levar essa bombona, você está economizando R$30. Belezinha? Certo. Belezinha, Aham. belezinha. Fica à vontade, que essa questão, ela também é muito matemática, mas muita gente também errou por causa dessa confusão que é natural, que é normal acontecer.